Olá, galera! Olá, professores! Então, hoje nós temos aqui um recadinho para vocês. Utilize o seu tempo de forma produtiva, cheia de copy. Eu sei que nós estamos vivendo hoje um cenário de aulas online. Porém, eu vim trazer um exemplo da sala de aula porque eu me deparei com algo que me preocupou. Diante dessas videoaulas rodando, por várias escolas, e entrando nas casas, atingindo os nossos estudantes, eu tive, um prazer, de me deparar com o exemplo de uma aula, e onde a professora, ela pedia para que os estudantes assistissem um videozinho, através de um PowerPoint. Após assistir o vídeo, ela enviou uma folha de atividades, pediu para que os estudantes, vamos pensar que eles estão em casa no momento, ok? Pediu para que os estudantes copiassem a folha no caderno para depois fazer. Vamos pensar que esse estudante está em casa, que a família muitas das vezes não é da área da educação e que nós estamos no momento preocupados com a qualidade desse ensino. O que eu posso aprimorar no meu aluno, Dentro de habilidades e competências, pensando aí na nova BNCC, qual seria a importância da cópia nesse momento? E aí eu levo vocês a pensar um pouquinho, tá? Só para refletir essa pergunta. Qual a importância da cópia nesse momento? É uma pergunta. E a que eu vou fazer agora no vídeo é a seguinte: qual é a importância da cópia? Até dentro do seu contexto na sala de aula. Vamos lá, vamos esquecer pandemia. Vamos voltar ao professor da sala de aula. Qual a importância dessa cópia? Citei aqui algumas justificativas que eu, dentro de uma pequena pesquisa, fui escutando. Letra bonita, aprimorar a letra, coordenação motora, organização, você fica organizado, capricho, caderno completo. Tá, então você está dizendo que somente através da cópia você pode ter letra bonita, você pode ser organizado, você pode ter capricho, você pode ter um caderno completo? Vamos parar para pensar um pouquinho? E letra bonita, quando a gente fala letra bonita, a gente começa a pensar, naquela criança que está começando a sua escrita, que é cobrada no formato de letra, no movimento da letra. Você é adulto, Nós estamos aqui com um público para professores, para educadores. Você hoje tem a letra com o mesmo formato que você começou a escrever quando você era criança? Raramente isso acontece. Nós temos diversos adultos que escrevem com letra bastão, que escrevem diversas formas de letras e misturam letra e se comunicam da mesma forma, Hoje em dia, essa questão da letra, hoje em dia não, eu acho que nunca foi importante, porque é tão difícil você ver um médico que tem uma letra bonita e, no entanto, ele está no mercado de trabalho e há um tempo atrás, mesmo sem a questão, hoje todo médico praticamente trabalha com uma impressora na sua mesa, mas há tempos atrás ele escrevia a próprio punho e nós tínhamos que sair do consultório com um receituário, mesmo sem entender o que ele escreveu, e levávamos até uma farmácia para que aquela leitura, fosse, digamos assim, decifrada por um farmacêutico. E mesmo assim o médico nunca deixou de se comunicar. Então, o que está a letra? Qual a importância dessa letra bonita? É aprimorar uma letra para ter uma escrita legível ou é ter uma letra bonita para deixar um caderno bonito? Existe uma coisa que a gente precisa ter em mente, é que você sempre explicar para o seu estudante o porquê das coisas. Então ele escreve porque em alguns momentos da vida ele precisa ter uma letra legível. Na hora de fazer uma prova, ele precisa ter o cuidado da letra legível. Na hora de fazer um concurso, de fazer uma redação para um vestibular, ele precisa ter cuidado com a letra legível. Porém, vamos esquecer esse conceito da letra bonita. Letra legível.
Então hoje é muito aceito a questão da letra bastão, porque tem pessoas que não conseguem escrever com outro tipo de letra e estão se comunicando também. Então, agora, não precisa usar o caderno com um quadro cheio de informações e fazer a criança passar metade do tempo copiando, né, para poder ter uma letra bonita. Ela pode treinar fazendo uma redação, ela pode treinar montando um livro de receitas do seu interesse, ou escrevendo coisas do seu interesse, ou ela fazendo as próprias atividades em folhas, porque ela não precisa responder. Quando ela escreve no livro, ela está escrevendo, ela também está treinando uma escrita que para ela tem algum sentido, porque ali ela está pensando e elaborando uma resposta, ela não está copiando por copiar. Sem falar na questão da atenção, que eu nem citei, né? Porque quando a criança copia, ela está prestando atenção apenas na letra que ela está desenvolvendo, ou seja, ela não está aprendendo. Então vamos começar a repensar a importância da cópia. Se essa cópia realmente ela vai contribuir para o crescimento dessa criança intelectualmente. Organização. Você aprende o que é organização e treina a sua organização na sua casa, quando você arruma o seu guarda-roupa, quando você arruma o seu material na sua mochila. Quem é organizado, é organizado. A organização está em torno. Quando ela consegue organizar o seu material na mesa, né, para estudar, ela está aprendendo a se organizar. Quando ela faz uma redação, e aí você pode falar da organização em termos de estrutura de uma redação. Ela não precisa copiar do quadro no caderno para aprender a estruturar uma redação. Você pode estruturar essa redação junto com esse estudante. Na hora da redação, vamos fazer um texto coletivo e vamos registrar esse texto coletivo e vamos aí prestar atenção ao parágrafo, ao espaçamento da margem. É uma forma de você estruturar, de você organizar, sem ela perder o tempo de copiar do quadro, enquanto você podia estar fazendo uma atividade muito mais interessante, onde essa cópia do quadro ela precisa ser assim para algo que é de extrema necessidade. Eu dei esse capítulo do livro e de repente eu achei que nessas páginas faltavam informações. Então eu vou acrescentar alguma coisa no caderno, eu vou acrescentar 2 atividades que eu acho importantes, que eu acho diferentes, que eu acho que vai acrescentar por meu aluno. Então eu vou acrescentar 2 questõezinhas no quadro. Esse é o uso do caderno, acrescentar aquilo que realmente vai fazer a diferença, que vai acrescentar a informação que já tem no livro, que já tem na folha. Então, essa questão da cópia, a cada dia mais, diante de tanta tecnologia, diante de tanta informação, os nossos estudantes estão perdendo o interesse da escola, porque para alguns estudantes ainda tem uma fala que me assusta um pouco quando diz: eu vou para a escola para fazer cópia. Isso precisa ser desconstruído, até porque nós, educadores, somos bastante criativos para poder fazer o nosso aluno desenvolver uma escrita legível sem precisar dessa cópia que tanto desestimula os nossos estudantes. Capricho. Quando eu falei da arrumação da mochila, de arrumar a mesa, de responder no livro, de fazer uma autocorreção, o capricho ele está em todos os lugares. O caderno lindo e maravilhoso, ele não vai acrescentar em nada em termos intelectuais, em termos emocionais, sociais, né? O intelecto desse aluno não precisa desse registro, não precisa de um caderno bonito para ele ser um excelente aluno. Existem excelentes alunos que nunca tiveram um caderno, né? Até porque isso no Fundamental 1 você ainda consegue controlar um pouco. Quando chega no Fundamental 2, no ensino médio, o estudante ele vai escolher aquele caderno bonitinho dos amigos da sala, vai tirar cópia, vai fotografar. Então as coisas estão perdendo valor e nós, nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, a gente precisa aproveitar esse momento para criar atividades que sejam realmente criativas para chegar à casa desse estudante e não uma cópia. Caderno completo
Ele pode ter o material completo, ele pode ter o material dele completo porque o livro é completo, porque o livro traz todas as informações que ele precisa naquele momento. Se você quer que o seu aluno tenha algo a mais, indica a ele um texto, faça uma folha à parte, né? Eu não posso fazer muitas xerox na escola onde eu trabalho. Hoje quase todas as instituições têm um portal, têm um sistema acadêmico onde ele disponibiliza material para esse aluno. Disponibiliza lá e aí avisa, olha, você pode abrir no seu celular, você pode abrir no seu computador, é um material a mais para você. Então, esses exercícios, eles também podem ser enviados através desse mecanismo onde o aluno possa registrar somente as respostas no caderno, somente aquilo que realmente é relevante, é interessante. Transforme a sua sala de aula. Ainda falando do contexto da sala de aula, porque eu tenho certeza que nós vamos voltar, e aí eu tenho certeza também que nós vamos voltar diferente, porque nós estamos adquirindo conhecimento, estamos aqui num treinamento tecnológico, e aí a gente precisa voltar diferente para esses estudantes, né? Eles precisam encontrar uma cara nova nessa sala de aula. E aí você pode desenvolver essa questão da leitura e da escrita sem ele precisar fazer cópias do quadro. Então, ler junto com o seu estudante, indicar vários métodos de leitura. A leitura é que ensina a escrever. Quem lê muito, quem tem hábito de leitura, dificilmente escreve errado. Então, de repente, na sua sala de aula, crie um sistema onde todo mundo, numa estratégia onde todo mundo possa ler junto, compartilhar a leitura. Vai ser muito mais interessante do que simplesmente a cópia do quadro. Interpretação. Aula de interpretação. Então, através dessa leitura, vamos desmembrar esse texto em parágrafos, vamos aprender a organizar esse texto, a interpretar esse texto. Essa oralidade, essa questão do diálogo na sala de aula, é um contexto que atrai o seu estudante, que traz o estudante para perto de você, insiste para que ele fique atento, porque ali a troca de informação, ele fica muito mais atento do que simplesmente sentado copiando do quadro. Quando a gente fala de pesquisa, ele precisa ler. Então, quando você fala, olha, traz uma pesquisa, e não precisa trazer essa pesquisa por escrito, trabalha essa oralidade, sabe por quê? Ele já vai ter que ler essa pesquisa em algum lugar, em algum site, você pode disponibilizar sites para ele, que ele possa ler, e aí você quer que ele registre? Peça uma síntese, né? Um texto pequeno, onde ele vai ter que ler, ele vai ter que resumir e registrar uma síntese, aí, 3 parágrafos. É o suficiente? Ele está treinando a escrita? Ele está treinando a escrita. Ele vai precisar te entregar isso de uma forma legível. A produção de texto, ela sempre será importante, tá? Para que ele hoje chegue ao Enem, ele precisa muito dessa produção de texto, ele precisa muito da sua ajuda na hora de estruturar esse texto. Então, é uma excelente forma de você treinar essa escrita. Mas desculpa aqueles que trabalham muito, que se dedicam muito, mas o que eu estou fazendo aqui é um alerta. Eu já pude ter colegas assim e já tive questionamentos dentro do próprio site, onde diz assim, mas nós não temos tempo hábil para treinar tantas redações e corrigir tantas redações num espaço curto de tempo. A redação, ela vai ser estruturada na sala com o seu apoio. Quando você apoia o seu estudante na hora que ele está escrevendo a redação, você já minimiza muito esses erros. Então, enquanto ele está fazendo, é importante que você circule pela sala e acompanhe ele fazendo essa redação. E aí você vai passando de mesa em mesa, olha, esse parágrafo não está legal, olha esse espaçamento de margem, olha essa palavra, não escreve com cedilha, escreve com 2 S, e ali você vai pontuando algumas coisas. Vão ter uns erros maiores? Terão erros maiores, mas quando você pegar para corrigir, com certeza, nessa dinâmica, você consegue minimizar muitos erros e consegue ter uma correção mais rápida. Não se preocupe com o tempo de devolver essa redação. Não marque com o seu estudante,
Vai corrigindo, vai devolvendo, vai corrigindo, vai devolvendo. Outra dica que eu vou dar para essa produção de texto é: faça o seu estudante reescrever esta redação. A partir do momento que ele percebe que ele vai ter que prestar atenção, ter uma atenção maior para que ele não precise reescrever essa redação para você, você pode ter certeza que o número de erros vai minimizar muito. Por experiência própria, vocês podem ter certeza disso, tá bom? Troque as cópias pela escrita espontânea. É muito mais interessante escrever aquilo que você está com vontade, a sua criação, principalmente para os estudantes. Então, vamos minimizar, mas minimizar mesmo esta cópia do quadro. Vamos tentar criar outras estratégias para essa escrita. E seja criativo. Seja inovador, aproveita o momento em que nós estamos aí num turbilhão de invenções para nos recriar, nos reinventar. Aproveita esse momento e conquiste o seu aluno. Até o nosso próximo vídeo.